Então vamos em frente, questão 51, módulo de exercício da SESGAN Rio, licitações públicas. Então, segundo as normas para licitações e contratos da administração pública, lei geral, né, lei 8.666 de 93, o procedimento licitatório será dispensável. Questãozinha de 2009, advogado da Casa da Moeda. Procedimento dispensável, aquilo que normalmente a gente coloca para você, está no artigo 24. Em tese a gente sai, é bom que a gente saiba as principais hipóteses, mas a gente sai por exclusão, porque a gente deve dominar a parte de inexigibilidade de licitação, que é uma contratação direta com base no artigo 25. E ter as noções necessárias lá do artigo 17, que fala de licitação dispensada, envolvendo bens móveis e imóveis. Mas aqui é dispensável, artigo 24. Lembrando, inexigibilidade envolve fornecedor exclusivo, notória especialização e profissional do setor artístico reconhecido pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então, uma dessas três aparecendo não é porque é inexigibilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha aí no que as nossas alternativas apresentam. Letra A. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas todas as condições pré-estabelecidas. É uma contratação direta que ela decorre da licitação fracassada, onde não acudirem interessados é a licitação deserta, para ser mais exata, né? Ninguém apareceu, não sendo adequada a nova licitação por uma questão de necessidade de contratação, respeitados todos os parâmetros que foram estabelecidos na licitação, principalmente em relação ao preço e as especificações do objeto do serviço a ser adquirido. É possível, sim, uma contratação direta através de uma licitação dispensável na forma do artigo 24, inciso 5. Então, esse aqui vai ser o nosso gabarito. A gente só tem que confirmar o erro das demais, né? Ver o que está equivocado. Então, aqui é o nosso gabarito. Vamos agora ver o que está errado nas demais. Letra B. Quando caracterizada a urgência de atendimento de situação emergencial ou de calamidade pública, limitada a contratação ao prazo máximo de 60 dias, justificada pela autoridade administrativa competente. Esse aqui é o 24, caiu aí. Esse aqui é o 24, inciso 4. E tem diversos aspectos que devem ser observados, talvez seja o inciso mais extenso do artigo 24. Contudo, nas contratações que são feitas em razão, né, de prestações continuadas, de obras e tal, elas não podem ultrapassar 180 dias. São 6 meses, então 60 dias aqui está errado. Tá? Peço que você dê uma olhadinha também nos demais parâmetros que estão lá no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. Vamos em frente, letra C. Para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública por meio de especificações usuárias do mercado. Isso aqui é a definição de bem e serviço comum para a utilização da modalidade pregão. O cara pegou lá o artigo 1º da Lei 10.520, né? Meio que reproduziu aqui nessa alternativa, não tem nada a ver com a hipótese de licitação dispensável. Tudo bem? Vamos em frente. Então tá errada, bem, né? Aqui a gente vai andando, as marcações vão saindo do lugar, mas isso aqui também está errado. Vamos em frente agora para ver as demais. Letra D e letra E que ficaram faltando. Então, letra D. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Bom, errado que isso aqui é hipótese de inexigibilidade. Tá lembrado? Artigo 25, inciso 3. Confere lá. E letra E. Sempre que houver inviabilidade de competição devidamente justificada pela autoridade administrativa, isso aí é a hipótese residual da inexigibilidade também. O artigo 25 traz 3 exemplos de situações que dão causa a uma inviabilidade de competição, mas ele próprio, no CAPT, afirma que ali nós temos exemplos. Então, outra situação que venha a gerar essa inviabilidade de competição seria caso de contratação direta por inexigibilidade também. Tá? Então, isso aqui é inexigibilidade, então está fora.
Realmente, então, o gabarito fica na letra A, com fundamento lá no artigo 24, inciso 5 da Lei 8.666 de 93. Tudo bem? Vamos em frente? Então vamos nessa. Anotou aí o gabarito, anotou os artigos? Vamos para a próxima. Questão 52. Questão 52. Também uma questão sobre licitação pública. Uma questão meio chatinha, porque vai em cima da literalidade da 8.666. Mas, enfim, a gente tem que enfrentar. Nos termos da Lei 8.666 de 93, que regula as licitações e os contratos administrativos, exige-se uma documentação para acolhimento da habilitação jurídica. Faz parte dessa documentação, então, que seria caso de documentação jurídica, não sendo caso de documentação fiscal, documentação financeira, documentação técnica, seria caso de documentação jurídica. Aí a gente tem que olhar, lá tem o artigo 27 que indica lá as categorias de documentações que são exigidas, e logo em seguida, 28, 29, 30, 31, vem esmiuçando cada uma dessas categorias. Aí a primeira, logo que se apresenta lá no artigo 28, vai ser a documentação para fins de habilitação jurídica. Tá? E analisando as que estão aqui, né, certidão negativa da Receita Federal, né, regularidade fiscal, inscrição em cadastro de pessoa física, né, quando for o caso, inclusão em cadastro nacional de pessoa jurídica, seria fiscal também, inscrição na entidade profissional competente, e o profissional técnico que vai atuar é para questões técnicas, né, habilitação técnica, salvo engano é 31. Agora, o registro comercial, no caso de empresa individual, você vai encontrar relacionado lá nos incisos do artigo 28. E aí sim nós temos uma documentação relacionada à habilitação jurídica. Tá uma questão meio chata, não afere muita coisa de conhecimento, e sim apenas decoreba, mas foi exigida pela Sesgran-Rim em 2014. Então, nada impede que ela venha exigir de novo. Tá? Então, aquela fase de habilitação, que envolve a análise de documentações, nós temos diversas categorias, né? Jurídica, que é a tradicional, de composição da empresa e tal, fiscal, financeira, técnica, trabalhista, tá tudo lá elencado. Depois você dá uma olhadinha lá, porque a banca chegou a cobrar em uma prova recente para administrador. Então o gabarito aqui é um gabarito direto, que vai na letra E. Essas três primeiras são documentação para habilitação fiscal, essa aqui é para habilitação técnica, e essa aqui sim é para habilitação jurídica, que é a regularidade da empresa. Tudo bem? Registro comercial é na junta, né? Que apresentar a documentação lá de registro. É o contrato social, né? Os atos constitutivos da empresa. Vamos em frente. 53. Vamos ver qual o tema. Licitação também, né? Vamos a ele. 53. Órgão integrante da Administração Pública Federal publicou o edital de licitação visando a realização de obra pública. Fim do procedimento licitatório, o administrador constatou que a verba orçamentária que havia sido disponibilizada para a referida obra deveria ser utilizada em outra finalidade pública de maior urgência, em decorrência de fato superveniente. Cabe ao administrador. Bom, não vai dar para contratar, né? É uma situação superveniente. Não há uma ilicitude que vai gerar a nossa anulação. Então, o caminho que resta é não contratar, revogando a licitação devidamente justificada. A gente vai encontrar isso lá no artigo 49 da Lei 8.666, um caminho, e toda vez que ficar demonstrado um prejuízo para aquele que deixou de ser contratado, é até possível a licitação, mas considerando que não houve nem contratação, em tese, né, não haverá indenização. Então, letra A, celebrar contrato com o licitante vencedor do certame e suspender a execução contratual até que haja disponibilidade de recursos financeiros. Não é o melhor caminho e nem isso é previsto na lei. Letra B, celebrar o contrato com o licitante vencedor inserindo no ajuste cláusula de modificação dos prazos de pagamento.
também não tem essa previsão. Letra C. Revogar o procedimento licitatório, assegurando ao licitante vencedor direito de defesa e indenização pelas despesas suportadas. Perfeito, né? Ele levou em conta o que o nosso artigo 49 coloca de forma expressa, remetendo, né, para o artigo 59 também. Mas essa indenização ela vai ter que, né, ser decorrente de despesas suportadas, de prejuízos suportados devidamente demonstrados. Tá? Bom, então o gabarito é um gabarito direto, está aqui na letra C. Vamos ver o que há de errado nas demais hipóteses. Letra D. Revogar o procedimento licitatório sem necessidade de assegurar ao licitante vencedor direito de defesa ou indenização pelas despesas suportadas. É justamente o inverso disso aqui, então essa parte final está equivocada. E anular o certame licitatório por vício de legalidade. Olha, não foi apontado nenhum vício de legalidade. Uma situação que fugiu ao controle da administração, não há nenhuma ilicitude, sim um fato superveniente que inviabilizou aquela contratação por uma questão de recursos. Não é isso? Então o gabarito aí realmente ficou na letra C. E eu peço que você analise o artigo 49 da Lei 8.666. E marque ele lá, né? Porque artigo cobrado em prova. Dá uma olhadinha aí, vamos ver essa questão, não sei se ela é muito... Questão aí de 2009, administrador do BNDES. Vamos nessa. 34, ainda licitação. Agente administrativo da Fundação Nacional de Saúde. Ano de 2009, tá assim. A modalidade licitatória que se instaura entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é... Bom, aqui uma questão bem direta. O cara copiou e colou o artigo 22, parágrafo 2º, que traz a definição de tomada de preço que está aqui. Lembrando que a licitação na modalidade de tomada de preço, ela é utilizada naqueles objetos tradicionais, naqueles objetos comuns, ordinários, que são obras, serviços de engenharia e serviços comuns e compras, tá? Lembrando que a tomada de preço ela pode ser utilizada como modalidade nas obras e serviços de engenharia até 1.500.000. Passou disso, concorrência. E para compras de outros serviços até 650.000. Passou disso, tem que ser concorrência, modalidade assim determinado pela lei, com a aplicação da Lei 8.666, obviamente. Se for uma compra ou um serviço comum, aí eu posso utilizar o pregão, que não tem limite de preço, na forma definida lá no seu artigo 1º, tá? Então aqui, gabarito direto também, foi copiado e colado a definição da tomada de preço, gabarito letra B de bola. Tá, você percebe que a gente transita bastante ali nos artigos 20. Quando você fez a turma teórica comigo, você sabe que eu sempre oriento. Olha, o centro do estudo de licitação é do artigo 17 ao 25. Mas é óbvio que os outros artigos podem ser cobrados. Agora, o maior volume de informações que são exploradas estão por ali. E por acaso, temos aí o nosso artigo 22, parágrafo 2º, que trabalha a definição de tomada de preços. Beleza? Vamos em frente. Vamos nessa. Próxima questão. Aí é uma questão já de contratos, né? Está falando do 62. A partir ali do artigo 54, a Lei 8.666 passa a ser a Lei Geral de Contratações da Administração Pública. Tá? Então, a 8.666 é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Vamos dar uma olhada aí, ó. De acordo com o artigo 62, é um artigo que fala sobre o aspecto formal da celebração contratual, a Lei 8.666 de 93, da lei, o instrumento hábil obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço é o... Tá? A questão não está muito bem formulada não, né? Você teria que acrescentar aqui algumas informações. Aqui ele está discutindo de que maneira que se formaliza a relação contratual. Porque o contrato, às vezes a gente pensa que ele só está perfeito, ele só está formalizado, ele só está aperfeiçoado, quando você assina no documento escrito contrato. Muito pelo contrário. A grande maioria dos contratos, ele está aperfeiçoado, é chamado contrato consensual, quando as pessoas acordam.
né? E a formalização vai seguir aquilo que a lei determina. Às vezes, a gente celebra um contrato e nem sequer fala nada. Como assim? Imagina que você vai pegar um transporte onde você simplesmente entra nesse transporte, passa ali pela roleta, passa lá o seu cartão, paga o dinheiro, não fala com ninguém e celebra uma relação contratual onde uma das partes se compromete a realizar o transporte público normalmente, e a outra parte, que é você, se compromete a pagar por aquele serviço. E né, nada foi assinado, sequer abriu-se a boca. Então isso é uma relação contratual que não necessariamente precisa estar instrumentalizada em um documento bonitinho ali, escrito contrato em cima. Contrato, aí você vai lá assim. Esse é um contrato mais formal, vai exigir uma burocracia maior para que ele venha a se formar do ponto de vista de exteriorização. E a Lei 8.666, no artigo 62, trabalha isso. No 60 vai admitir excepcionalmente até contratos verbais, quando for de pequenas compras de pronto pagamento. Entregou, pagou, levou até R$4.000. A interpretação que se dá do 60, parágrafo único ou parágrafo 1º. E, em certas circunstâncias, a formalização da relação contratual pode ser uma ordem de serviço, pode ser uma carta-contrato, enfim, ali ela delimita lá as situações, inclusive elas estão aqui, né? Ordem de execução de serviço, carta-contrato, empenho, autorização de compra. Agora, depende do objeto. E o artigo 62 que orienta isso. Ele vai orientar que o contrato, aquele contrato formal, documento escrito contrato, a gente ensina, ele deve ser celebrado efetivamente quando a contratação for oriunda de uma concorrência, de uma tomada de preço ou de uma contratação direta que, se fosse licitada, seria caso de tomada de preço ou de concorrência. E aí o instrumento contratual se impõe. Ele deve ser celebrado efetivamente, o documento, tá? Enfim, tem algumas exceções, no 62 também, quando o contrato, mesmo ultrapassando esse valor, ele for de pronta entrega, o cara pagou, levou. Então não precisa celebrar um contrato formal, ele é muito mais presente nas obras, no serviço de prestação continuada. O artigo 62 ele nos traz essas ideias. Então, o gabarito nosso aqui é a letra B, numa visão assim tradicional. Então, de acordo com o 62, tem exceção, né? O instrumento hábil obrigatório para a formalização do contrato, que seria melhor aqui, né? Para a formalização da relação contratual, no caso da realização de uma licitação na modalidade de concorrência na tomada de preço, é o contrato formal, o contrato solene, tá? A questão não está bem montada não, mas é isso que está querendo tratar. O gabarito é a letra B e nos chama a atenção para conhecer essa parte da lei, que é uma parte não muito explorada em questões de concurso, mas que quando cai incomoda. Às vezes a gente nem entende o que está descrito ali. Tudo bem? Então é isso. Gabarito da 55, letra B de bola. Eu aproveitei para explorar esse tema aí que ainda não tínhamos falado. Atenção lá no 62. Vamos em frente. (56) Com relação aos contratos administrativos, é correto afirmar? Então entramos aí na parte de contrato, né? Está pedindo a correta, então é bem provável que tenhamos aí, certo, né? Que tenhamos 4 erradas e uma correta, e a gente vai fazer a análise de todos os itens como sempre. Letra A. O foro competente para dirimir qualquer questão relacionada ao seu objeto será o do local em que o contrato houver sido assinado, salvo estipulação em contrato. Está errado, porque vai ser o local do foro do órgão público, da instituição pública que está envolvida na relação contratual. A gente vai encontrar isso lá no artigo 55, lá nos parágrafos, nós vamos encontrar essa informação. Então, 56, letra A, está errado. Vou marcar aqui. Está errado porque é o local da instituição pública, o foro. Ou seja, o que é o foro? É o juízo perante o qual será instaurado, processado, julgado um eventual litígio decorrente daquela relação contratual.
tá? Então é o local da sede da instituição pública que está envolvido na relação. Letra B. A administração somente poderá alterar unilateralmente o seu preço em virtude de aumento ou diminuição quantitativa do objeto contratual. Isso aqui envolve a tal da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? As cláusulas econômico-financeiras elas devem ser mantidas na mesma proporção, desde a celebração até o término da relação contratual, para que ninguém ali fique enriquecendo sem causa ou empobrecendo sem causa. Então a relação ela inicia-se com um certo equilíbrio, esse equilíbrio deve ser mantido até o fim. E existe a possibilidade tradicional, muito cobrada em prova, de alteração unilateral por parte da administração das cláusulas contratuais que envolvem a quantidade. Então, por exemplo, eu vou adquirir 1.000 computadores. Beleza, o valor de cada um é 1.000, então o valor final é 1 milhão. Agora, a administração pode impor que o fornecimento ele seja 25% a mais ou a menos. Então, acréscimo ou supressão de até 25% nas compras em geral. Então, a administração que queria 100, queria 1.000, né? Agora ela pode solicitar e impor que sejam fornecidos 1.200. Agora ela não vai pagar apenas por 1.000, ela vai pagar por 1.200. Tá? Então o preço ali ele vai ser alterado, vai de 1 milhão para 1.200.000. Agora, isso é em função da manutenção desse equilíbrio econômico e financeiro nas cláusulas que envolvem os contratos. Tá? Então, em tese, o gabarito estará aqui. Tá? A administração somente poderá alterar unilateralmente o seu preço em virtude de aumento ou diminuição quantitativa do objeto. Mas é o preço final, não é o preço unitário. O preço final, considerando a soma ou a diminuição do volume, é que vai ser alterado. Beleza? Particularmente, não acho que foi bem montado, mas esse aqui é o gabarito, porque os outros estão bem errados. Na letra C, é vedada a sua rescisão unilateral sem anuência da parte contrária. Existem situações que admitem rescisão unilateral. É o seguinte, a administração fala, o contrato está rescindido. Aí o cara, não, está rescindido, ponto final, e daqui para lá não tem mais obrigação para ninguém, vamos aparar as nossas arestas. Ah, não quero, não interessa, né? Está rescindido. Essas hipóteses a gente vai encontrar no artigo 79, inciso 1, que vai se reportar ao artigo 78. Né? Temos diversas situações ali onde a administração ela pode determinar a ruptura da relação contratual por vontade própria, independentemente do consentimento ou não do particular contratado. Tá? Até mesmo situações de interesse público podem levar a isso. É óbvio com as devidas indenizações se o particular não deu causa. E muitas das situações que estão ali, quem dá causa à rescisão contratual é uma conduta do contratado. E aí ele vai ter uma série de repercussões negativas com a implementação da rescisão. Ok? E mesmo sem isso, ele deixa de cumprir certas cláusulas, certas obrigações contratuais, a administração, é uma cláusula exorbitante também estabelecida, ela pode, por força própria, sancionar o particular contratado. Tá? Você vai encontrar as sanções lá do artigo 80, 81, que fazem menção a isso, e é possível a rescisão contratual com a aplicação de sanções também, das diversas naturezas. Então, falar que é vedada a rescisão unilateral sem anuência da parte contrária é um equívoco. Em frente, letra D. Admite-se o contrato verbal quando a licitação for inexigível. Errado, né? O contrato verbal, ele em regra é de nulo de pleno direito, só em situações bem pontuais que ele será admitido, em especial nas pequenas compras de pronto pagamento, que não podem ultrapassar a R$4.000. Peço que você dê uma olhada lá no artigo 60 da Lei 8.666. E letra E. Após firmado, exige-se novo acordo entre as partes para modificação do projeto ou de especificações relacionadas à melhor adequação à sua finalidade. Está errado, é mais um conjunto de cláusulas que podem ser alteradas unilateralmente pela administração. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 65 também, inciso 1, a linha B. Dá uma olhadinha lá que está por ali. Alteração unilateral. Então isso aqui está fora também. A alteração unilateral por parte da administração, que é uma cláusula exorbitante, ela vai envolver aspecto de quantitativo e a adequação de projeto também às especificações diante da necessidade das adaptações. Toda vez que gerar um custo maior,
haverá o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual com limitações, né? A regra é 25% para acréscimos e supressões e impositivas e 50% para reforma de equipamento ou edifício. Equipamento é aquilo que guarnece o espaço público, tá? Viaduto, túnel, logradouro, praças e etc. E um edifício. Tá? Você pode acrescentar 50%, excepcionalmente. Beleza? Então tá aí o gabarito na letra B de bola da nossa questão. Trabalhando contratos administrativos na forma da Lei 8.666. Vamos nessa. Sem tempo a perder. Eu sempre oriento e falo de novo, né? Se possível, faça as questões. Se tá tranquilo, né? Você não precisa nem assistir a correção, você já sabe do que se trata. Mas sempre a gente tem uma informação a mais a colocar. Então, se tiver tempo para escutar, vale sempre a pena. E depois, né, ficou com dúvida e tal, aí você tem que assistir a correção para poder sanear essa dúvida e não chegar na prova com dúvida, né? Então vamos lá. Letra não, né? Questão 57. A nulidade do contrato administrativo dispensa a administração pública de indenizar o contratado, inclusive por serviços que já tenham sido executados. Porque a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente. Analisando as afirmações acima, à luz da Lei 8.666, conclui-se que... Bom, de cara, a primeira informação aqui, a primeira afirmação, ela está equivocada, porque em certas circunstâncias, a nulidade que recai sobre o contrato administrativo é imputável à administração. Então, o contratado, ele infelizmente vai ter prejuízos. E esses prejuízos eles devem ser indenizados, inclusive aquelas parcelas que já foram executadas. Tudo bem? Então acaba que a nulidade ela pode ser impositiva em certas circunstâncias, mas há que se preservar os interesses do contratado, os prejuízos, né, devem ser indenizados, em especial quando ele não deu causa, ele não participou da nulidade que se faz presente naquela relação contratual. Então essa aqui está errada. E a segunda afirmação está correta, né? Aquela visão tradicional da anulação tanto de atos quanto de contratos administrativos. Se algo é nulo, a declaração dessa nulidade ela vai retroagir até a data da celebração do contrato e vai atingir inclusive a própria licitação em certas circunstâncias. Tá? Então vamos ver aí qual é o nosso melhor gabarito na questão 57. A letra A coloca que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, tem nada a ver. A letra B, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A letra C, a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. É o inverso, né? A letra D, a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. E a letra E, as duas são falsas. Então, gabarito aqui na letra D de dado. Mais uma vez, recomendo a leitura lá do artigo 49, que cai aqui mais uma vez, que vai fazer uma remissão lá ao artigo 59. Tudo bem? Então, questão aí solucionada. E vamos em frente. Próxima questão. Ver o que surge aí. Questão 58. Responsabilidade civil do Estado. Né? Responsabilidade civil do Estado. Também envolve muitas vezes responsabilidade do servidor. É a ideia de indenizar. Quando você ouve a palavra ou a expressão responsabilidade civil, você já tem que fazer um link na questão da indenização. Alguém, em tese, terá que indenizar um outro alguém em função de uma conduta que acarretou dano a esse outro alguém. Pode ser um dano moral, um dano material. Se você for lá no direito civil, tem dano de um monte de espécies. O pessoal gosta de inventar diversas espécies de dano. Aqui no direito administrativo, trabalha-se com uma linha mais tranquila, sem muitas teses rebuscadas. É papum, o administrador objetivamente e o servidor responde subjetivamente. Para ter que indenizar, em regra, a administração não se discute a culpa ou o dolo da conduta do agente que produziu o resultado danoso, e para se responsabilizar o servidor tem que demonstrar que o servidor agiu
com intenção ou com a inobservância de um dever de cuidado, que é a tal da imprudência, negligência ou imperícia. Tudo bem? Então, administração objetiva, responsabilidade objetiva, servidor, responsabilidade subjetiva. Eu acredito que você já tenha lido o tema, então, estudado o tema. Então, vamos para as nossas questões de responsabilidade civil. 5.8. No que se refere à responsabilização civil do servidor por danos causados a terceiros no exercício de suas atividades funcionais, aí é do servidor, né? Pode-se afirmar corretamente que: letra A. Será exclusiva do agente quando o dano decorrer de ação dolosa, ficando isenta a responsabilidade a respectiva pessoa jurídica de direito público. Errado, né? A pessoa jurídica de direito público e a de direito privado prestadora de serviço público responde pelos danos causados pelos seus agentes de forma dolosa ou culposa. Tá? E o Estado, as pessoas, não se discute a questão dolosa ou culposa em relação a elas. Discute-se em relação ao servidor. Então, quando eventualmente a vítima for um particular, esse particular ele vai buscar a responsabilidade do Estado pela linha objetiva, sem discutir culpa ou dolo. Mas, uma vez indenizado o particular e o poder público for querer cobrar do agente que praticou o dano, aí tem que se demonstrar que esse agente agiu ilicitamente de forma dolosa ou culposa. Ok? Qual é a diferença nessa história toda? Porque em certas circunstâncias fica mais fácil para a vítima obter a indenização, porque ela não tem que provar que a máquina pública agiu com dolo ou com culpa. Agora, para atingir o servidor, é um pouco mais difícil, que tem que ficar demonstrado que ele tinha a intenção de causar o dano ou deixou de tomar o cuidado que se esperava dele. Vamos ver aí. Então, aqui está errado. Tá? Letra B. Depende de comprovação de sua culpa. Então, vamos de novo aqui, né? No que se refere à responsabilização civil do servidor por danos causados a terceiro no exercício de suas atividades funcionais, pode-se afirmar corretamente que depende da comprovação de sua culpa, culpa ou dolo, né? Mas, enfim, não sei se ele está querendo aí trabalhar a culpa em sentido amplo. Letra C. Depende de prévia punição administrativa no âmbito de processo administrativo. Não. Letra D. Está falando que ela vai ser objetiva. Não, é subjetiva. E letra E. É abstrata pela absolvição... né? Abstrata... Acho que é abstraída, né? É abstraída, é afastada. Corrija aqui, por favor. Pela absolvição criminal por falta de dolo. Não. A absolvição criminal pelo mesmo fato... que tenha reconhecido a ausência de autoria ou ausência do fato é que vai repercutir na absolvição do dever de indenizar. Porque se houver... Porque tem certos crimes, por exemplo, crime de dano, ele é um crime que só tem doloso. Então, se a conduta é culposa, ele vai ser absolvido pelo crime, por falta de dolo. Mas a responsabilidade administrativa, ela também é imposta de forma culposa. Então imagina um acidente de trânsito. Alguém, imprudentemente, avança o sinal, se envolve em um acidente. Cometeu o crime? Não, porque não quis causar o dano. Foi imprudente. Então não tem dano culposo. Se tivesse a intenção de quebrar o carro, né, da vítima ali, aí sim, seria crime de dano. Mas quando avança o sinal de forma imprudente, digamos assim, uma manobra imprudente, não tem crime, mas tem dever de indenizar. Agora, no plano civil, na instância penal, o crime depende do dolo. A culpa não é crime. Agora, na instância civil, dolo e culpa têm a mesma consequência. Independentemente se teve a intenção ou deixou de tomar o cuidado, a consequência é a mesma. Qual é? Dever de indenizar. Por isso que se chama de culpa civil. Então, o gabarito vai ser aqui, ó, na letra B. Né? Excluindo as demais, depende da comprovação de sua culpa. E particularmente entendo que aqui a visão é da chamada culpa civil, que vai agregar no plano civil tanto dolo quanto a culpa em sentido estrito, que é imprudência, negligência ou imperícia, que a consequência é exatamente a mesma. Tá? Então o gabarito aqui, ó, letra B de bola, uma questão bem interessante, trabalhando a responsabilidade do servidor. Ok? Vamos em frente então, deixa eu apagar ali, a gente ir para 59.